Desculpe. Pronto. Irmãs, que bom ver vocês sempre. Deus abençoe poderosamente. Amém? Nós estamos aqui na Amém. nossa costumeira quarta-feira e agora nosso canal chama Seeds of Life, que são sementes de vida, e nós vamos continuar mergulhando na palavra, vamos continuar aqui aprendendo mais de Jesus, mais da palavra que não volta vazia. Amém? Aleluia. Então, como eu havia mencionado, o nosso canal do Seeds of Life já está pronto, vai para o ar na semana que vem, nós vamos poder fazer as lives de lá também. Então, vai ficar bem focado, bem concentrado, bem organizado. Aqui também no nosso Zoom, vocês podem ver que já está ali, ó, Seeds of Life, tá bem legal, e assim por Por diante. diante. Tem o TikTok também está ficando pronto, e também o Instagram e o Facebook Sum Sum. Amém? Estudo Amém, Senhor. gratuito, como nós falamos no domingo, né? Nosso domingo nós falamos sobre Lázaro, quando Jesus disse assim: Lázaro já está morto. O pessoal estava agoniado porque já fazia 2 dias que ele não comparecia, e Jesus, até nisso, a gente sabe da grandeza do poder dele. Então, em vez dele fazer um marketing da oração dele, né? Tô falando bem na linguagem que a gente entende. Aham. O que que ele fez? Ele falou assim: ó, o que está acontecendo é para a glória de Deus. E uma das coisas que eu aprendo é que tem vários fatores, esse texto é muito rico, né? Uma das coisas que eu aprendo é quando ele fala assim: isso que está acontecendo é para a glória de Deus. Ele sabia que ele poderia, né, ressuscitar Lázaro. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele é Deus, né? Só que o fato ali, o que ele queria mencionar é que a importância de Jesus é que o que ia acontecer lá é para a glória de Deus. E hoje nós percebemos assim, uau, o importante é que eu vou orar e Deus vai ressuscitar. Parece que é a glória da minha oração, né? Parece que é a glória do meu ministério, a glória do meu chamado, é a glória Amém. da minha unção, e não é. Então, é isso que o Senhor tem colocado no meu espírito. Então, toda vez que nós orarmos, nós sempre temos isso no nosso espírito, na nossa mente. Isso é para glória de Deus. Quantos estão comigo? Amém. Amém. Então, irmãos, o que nos leva a dar continuidade naquilo que é do reino para a nossa vida e através das nossas vidas é que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, Amém. não é verdade? Glória a Deus. E assim Deus opera. E o que que aconteceu? Tanto é que Lázaro ressuscitou e a glória de Deus foi manifestada de forma tremenda, não é verdade? Amém. Deixa eu abrir aqui hoje. E hoje eu quero orar aqui, nós vamos entrar na palavra e depois nós vamos ter o nosso momento de oração pessoal aqui, tá bom? Amém. Nós vamos estar refletindo hoje em Salmos de número 13. Vamos orar primeiro. Pai, no nome de Jesus, Sim, Pai. obrigado por tudo, Senhor, por este momento. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Sim, meu Deus. misericórdias. Ela se renova a cada manhã e por essa razão nós estamos aqui vivos com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, nos ensinando todas as coisas. Eu lhe Sim. peço desde já sobre a vida das minhas irmãs que aqui estão, de todos aqueles que irão assistir depois, com fé no Senhor, Em nome de para Jesus, a Pai. tua glória e que eles possam ser ministrados também de forma poderosa pelo poder da tua palavra, que passa céu, passa terra, mas ela há de se cumprir por completo.
Amém, Deus. Amém. As Escrituras, não vai ficar um tio, um jota sem se cumprir. Tudo vai Amém. se cumprir. E obrigado, Amém. Senhor, pelo sangue vertido na cruz, que hoje nós temos vida e vida em abundância. Amém, Deus. Juntos em concordância, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai. Glória a Eu havia Deus. pedido para a irmã Jane falar com Salmos. Irmã Jane, está contigo. Ok, pastor. Compartilho com vocês o Salmo 116, que trata do amor e a gratidão para com Deus pela sua salvação. Amém. Amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda todos os simples. Eu estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso. Aleluia. Pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Crie, por isso falei. Estive muito aflita. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Saltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei meus votos ao Senhor e que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti. Ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. 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 Bênção, né? Amém. Glória a É Deus. demais. É Glória a demais. Deus. Então, amados, bem-vindos a todos. Nós vamos aqui, ó, hoje nós vamos estar estudando sobre Salmos 13, né? O Salmos 13, ele basicamente, eu vou aqui dar uma introduzida nele aqui. Quando nós vamos ler aqui, ele é um Salmos curto, mas ele fala de uma expressão de Davi, ele está passando ali, ele tem um sentimento pessoal dele que alguma das vezes nós também nós temos esse sentimento. É um sentimento um sentimento de desespero e às vezes um sentimento que parece de abandono também. Parece que Deus está nos ignorando. Por quê? Repito dizer essa palavra, parece, porque na realidade Deus nunca abandona um filho seu É e, verdade. e mesmo quando estamos bravos com o filho, é notório você não desfaz, não joga no lixo, né? Nem nesse momento você esquece e abandona. Então, mas ele tem esse sentimento, porque os nossos sentimentos eles são variáveis. E é por isso que nós temos que ser radicais nos princípios de Deus. Então, nosso radicalismo, vamos chamar assim, tem que ser com os princípios de Deus. E Davi, ele está nesse sentimento de desespero, de abandono, se sentindo ignorado por Deus e, ao mesmo tempo, cercado por inimigos. Por quê? Isso faz parte da luta do dia a dia, das situações que passamos, né? E isso estava acontecendo antes dele tomar posse do seu reinado, quando ele estava passando por a perseguição de Saul.
e várias outras perseguições constantes. E dentro da cultura que Davi ele vivia, né, ele tinha uma espera por uma resposta de Deus, mas essa espera também, como nós sabemos, nós passamos por angústia, né? Nós passamos por angústia e ao lado exterior, as pessoas esperam quando nós somos cristãos, somos discípulos, somos líderes em alguma coisa que fazemos para Deus, é que a bênção e a proteção de Deus é sinal do favor dele. Amém. E nós somos cobrados dobradamente. Então, Davi também, num certo ponto, por ter uma visibilidade espiritual diante das pessoas, diante do povo que ele vivia, ele de uma forma era cobrado por essa, como Hebreus diz, por essa nuvem de testemunha, não é verdade? E, e nós sentimos às vezes assim, parece que Deus está distante, mas isso é um tempo, podemos dizer, um tempo de provação, tempo de correção. E nós vemos na Bíblia que Davi, ele se desviou por pecado carnal, mas ele nunca se desviou por um pecado espiritual de desviar. Ah, eu vou deixar Deus, eu vou deixar Sua palavra, eu vou deixar Israel, eu vou deixar o povo de Israel, eu vou deixar a harpa, eu vou deixar de louvar. Nunca nós vamos ver isso na Bíblia. Por quê? Porque ele sabia direcionar a sua alma ao grande chefe. Quem é o nosso grande chefe? O Espírito Santo de Espírito Deus. Santo de Deus. Então, toda vez que ele sentia um mimimi, vamos dizer assim, dentro da sua alma, do seu interior, ele 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 deixava o espírito dele guiar, reger. Então, o Salmos 13 vai nos ensinar aqui algo tremendo sobre perseverança na fé, mesmo quando Deus parece silencioso. Nós podemos ter algumas situações na nossa vida hoje que nós podemos estar passando por isso. Alguma coisa que nós estamos orando, alguma coisa que estamos esperando, parece que Deus está em silêncio. Mas nós sabemos que Deus ele sempre está do nosso lado, até o Amém, último Jesus. dia, né? Para aqueles que abriram o coração e já aceitaram Jesus. Por que aceitaram Jesus? Por causa da nossa religião? Não, porque é um princípio. Nós só somos restaurados Romanos fala, todos foram destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque não aceitaram ir à igreja? Porque não são da igreja ainda? Não é por causa disso. É por causa do pecado. E o único que apaga os nossos pecados e perdoa os pecados e nos dá vida é o sangue de Cristo através da cruz dele. Aleluia. Então, por isso, né? Então nós vamos ler aqui agora Salmos, eu vou ler aqui, porque irmãos, lembra que uma coisa nós não vamos ser aqui através dessa ferramenta aqui, sempre nós zelamos por isso e vamos continuar. O foco aqui não é cansar ninguém, o foco aqui é nós aprendermos e dentro desse tempo que nós separamos para estar juntos aqui, tá bom? Amém. Então, o que que eu quero dizer com isso? Não se preocupa com o tempo, não se preocupa com outras coisas. Foca o seu máximo aqui no que nós vamos ouvir e aprender do Senhor. Diz assim, ó, Salmos 13, verso 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então, aqui no verso 1, esse até quando é normal da nossa vida, né? Davi está expressando aqui a dor dele, da sensação de abandono. Até quando? 4 vezes ele mostra o desespero dele, né? Esperando por uma resposta divina. Mas o que eu acho legal aqui também, que ele não está pecando, ele está abrindo o seu coração.
Amém. Ele não está praguejando, ele não está murmurando, né? Então, isso é interessante, que Deus entende, né, o nosso. E o clamor é isso, o clamor é quando passa de uma conversa, é um grito da alma, né? E nós sabemos que é melhor clamar dessa forma do que murmurar com palavras que não levam a nenhum desespero que leva ao encontro. Interessante que o até quando de Davi faz com que ele tenha um anseio, eu acredito que maior ainda, pela busca do Senhor, né? Então, olha só. Por quê? Porque isso depois vai levando ele a continuar confiando. No verso 2: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha só, ele tomando a rédea da visão dele. Até quando o meu inimigo, porque eu sei que essa perseguição, que essa tribulação, que essas tribulações que eu estou passando é por conta da perseguição do meu inimigo. Então, Davi aqui ele já está tomando um discernimento do seu interior, porque ele entende, ele está descrevendo a luta interna que ele tem. E, irmãos, tem que ser com Deus primeiro, para nós termos posicionamento, para nós termos a nossa fé recalibrada, né? Então ele está descrevendo a luta dele interna. E aí, mais uma vez, aqui nesse Salmos nós podemos ser ministrados. Às vezes nós abrimos com tantas fontes erradas o nosso interior que não nos ajuda em nada. E o Senhor está dizendo para mim e para você assim, ó, para de abrir com fontes erradas o seu coração, o seu interior. Não dá certo. Então ele sente aqui que está sozinho na batalha, mas na realidade não está. E ele está sentindo também que os seus inimigos estão vencendo. E na realidade, Deus sempre respaldou Davi. Deus sempre nos respalda. Quando o nosso propósito é íntegro, quando o nosso propósito ele é verdadeiro e de acordo com os valores de Deus. Então, esse até quando aí, ele não é pecado. Só é pecado se nós transformarmos em murmuração e palavras que não são de Deus. Verso 3: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Olha aí, o até quando levando ele para reconhecimento de Deus, né? Ilumina os meus olhos. Ele está dizendo, Senhor, eu não estou vendo nada. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Então Davi está pedindo aqui, fazendo um pedido direto para Deus, né? Que ele volta a sua atenção. Senhor, volte a sua atenção para mim. Ilumina os meus olhos. Tipo assim, eu quero renovar a minha esperança e minha força no Senhor. Porque senão eu vou experimentar o sono da morte. Senão eu posso morrer, porque Saul está me perseguindo. Eu tenho vários inimigos me perseguindo, eu posso morrer. E por que não dizer que Davi estava entrando ali até num estado de uma profunda depressão, tá? E às vezes a gente pensa que a depressão é só a doença de hoje. Não. Olha o verso 4. Os meus inimigos dirão: eu o venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Davi temendo, né, irmãos? Que se Deus não agir, os inimigos vão zombar dele e vão celebrar derrota dele. E isso é uma preocupação normal de todos nós. Senhor, como eu tenho posto a minha fé no Senhor, o Senhor vai me deixar eu ser envergonhado nessa causa, ou nessa área da minha vida, ou nessa situação? É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Então, e Davi, ele entende aqui que ele não adianta sair, fugir, rebeliar contra Deus. O que ele faz aqui, ele se humilha ainda mais diante do Senhor. Ele se humilha ao ponto de dizer assim: olha,
É, eu sei que a minha fé não é em vão e nós temos que ter essa consciência, por mais do tamanho da pressão, do tamanho da luta, do tamanho do desafio que nós passamos na nossa vida, uma coisa nós temos que tem que ser âncora na nossa vida é que sem fé nós não conseguimos romper. É verdade. Verso 5: Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Né? Então Aleluia. aqui nós já vemos uma mudança Amém. nesse salmo de Davi aqui, né? Eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. Glória a Deus, Então nós Senhor. vemos aqui uma grande mudança, né, de Davi aqui. Ele passa de lamentar, olha o que ele diz no verso 5, irmãos. Eu, porém, confio em teu amor. O que eu aprendo com esse detalhe? Deus entende o nosso clamor do até quando. Deus não vai te ridicularizar, não vai te reprovar por você, no seu pessoal, no seu devocional, no seu fecha a porta e rasga o seu coração com Deus, ele não vai te recriminar, te recondenar, né? Jogar o seu passado nada por causa do até quando. Mas uma coisa que eu acredito que o Espírito Santo de Deus fez com Davi e faz comigo, com você, e quer fazer comigo, com você, é esse recobrar os nossos ânimos. Amém. O verso 5 ele fala: Eu, porém, confio em teu amor. Então, tem momentos na nossa vida, e esse momento pode ser nessa noite, e o Senhor está falando para você: Ó, é momento agora, eu entendo o seu até quando, mas eu também, como filha amada, como filho amado, eu preciso que você reposicione e entenda que você confia em mim. Eu, porém, confio em teu amor. O Aleluia. meu coração exulta na tua salvação. Então, nós vemos a grande mudança de Davi aqui de lamentação para confiança. Existe um momento da nossa vida, sim, vamos lamentar, mas nós temos que saber o momento de transicionar sempre para a confiança no Senhor. Aleluia. Irmãos, uma coisa que o Espírito Santo ministra muito, né? Nós somos, é, nós somos, como é que fala? Treinado a cada dia. É que a nossa confiança no Senhor não é somente para uma campanha, não é somente para conquistar uma bênção. A nossa confiança no Senhor, ela é uma musculação diária. Aleluia. É diária, né? Então aqui nós vemos Davi reafirmando a fé nele, a fé dele no Senhor, no amor do Senhor. Ele entende novamente que o amor de Deus é constante, o amor de Deus nunca falhou. E ele Glória a está Deus. crendo que a salvação do Senhor virá. E aí nós também aprendemos que o remédio mesmo para ele vencer essa depressão que ele poderia estar passando aqui é reafirmar a fé dele no Senhor, reafirmar a confiança dele no Senhor e crer que a salvação vai vir, porque vem, Amém. né? E aqui, por último, verso 6: Quero cantar ao Senhor, pois ele me tem feito muito bem. Aleluia, Pai. Olha que tremendo, né? E aqui é verdadeira libertação. Você pode perguntar assim, pastor, me prova que o louvor realmente liberta. Paulo, lá em Atos 16, se não me falha a memória, Paulo e Silas na prisão oravam e cantavam hinos, né? Você quer uma coisa para concordar com a sua oração? É quando você também entra na adoração. Não existe uma oração eficaz sem a adoração em louvor e em cântico. Guarda isso no seu espírito.
Então, porque eu já vi muitas pessoas que oram, mas murmuram. Muitas pessoas que oram, mas não acreditam. Muitas pessoas que dizem que oram, mas são incrédulas. Aí você fala, existe essa confusão? Existe. Então, se a nossa oração, nosso até quando tem que se transformar em confiança, e confiança transborda em louvor. E o louvor, irmãos, não só embeleza, o louvor ele troca a atmosfera da nossa vida, Berta. liberta, nos tira da depressão, nos tira da angústia, do desespero. Davi estava passando por isso aqui, angústia, desespero, fuga, né? E sabe que a coisa mais linda que eu acho na Bíblia é que Davi uma vez estava andando e lá no vale ele encontra Saul e ele sempre andava com a sua espada e ali é o momento que ele podia pegar aquela espada dele e transpassar assim, passar pelo gogó de Saul, né? Pergunta biblicamente, ele fez isso? Não. Não fez. Você acha que deu vontade? Deu. Não dá em nós às vezes? Dá ou não dá? Ou só em mim? Dá. Dá. Gostei da autoridade da Elo aí. Né, Elo? Dá. Então, e Davi, ele fecha aqui com um louvor. Vamos fechar nossas situações, irmãos, com louvor a Deus. Amém. Vamos fechar os nossos propósitos, mesmo antes da resposta, louvando ao Senhor. É Amém. isso que eu aprendo de Salmos 13. E o 13 aqui, o azar é para o inimigo, porque se nós entendermos aqui, isso aqui eu estou usando uma parábola, tá? Não creio no 13 de misticismo, não, fica tranquilo. É para o inimigo, porque se nós entendermos aqui a receita que nós estamos tendo hoje aqui de Salmos 13, é libertador e é poderoso. Amém. Então ele termina aqui com um louvor, mesmo antes de ver a resposta de Deus. Amém. E aí demonstra o quê? Que a confiança dele foi recobrada e a confiança dele não está dependente de circunstância nenhuma, mas está no caráter fiel do Senhor. Amém. Glória a E é Deus. assim que a nossa tem que estar, Amém, Pai. né? Então, esse salmo teologicamente nos ensina como? Sobre perseverança na fé em Deus. Mesmo quando Deus parece silencioso. Lembra disso? Parece, né? Então, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu espero que nós usamos essa dinâmica de salmos na nossa vida, que a primeira pessoa a ser abençoada somos nós. Amém. Amém? Vamos orar sobre essa palavra? Sim. Amém, Jesus. Amém. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, Obrigada, pela Deus. tua palavra, que não volta vazia. E, Senhor, mesmo em um ciclo de desespero que Davi estava passando, ele clama ao Senhor e ele tem confiança no Senhor. Que seja, qual seja a situação da nossa vida, seja um clamor de desespero, seja um momento de desespero, que nós possamos sempre estar clamando ao Senhor e recobrando e reposicionando a nossa confiança no Senhor. Amém. Sim, Deus. E selando o Senhor, essa confiança no Senhor, te louvando, te adorando, entoando mesmo hinos, canções de adoração, de louvor, Aleluia, de Deus. exaltação, porque o Senhor é digno. E a tua Amém. palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Verdade. E Senhor, e o louvor, ele muda a atmosfera da nossa vida. Amém. Amém, Pai. Pode ser o que tivermos passando, sendo uma angústia, uma depressão, o que quer que seja, mas o Senhor é suficiente para nos libertar, para nós seguirmos adiante. Amém, Deus. Obrigado, Pai. Tomamos posse da tua palavra, Não em posse, nome Pai. de Jesus. Me diga. Amém. Amém
e amém. Amém, meu Pai. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. É verdade. Amém.